Olá, prezada professora, prezado professor, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo com o tema Avaliação na Educação Infantil. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos instrumentos avaliativos, mas antes, com o objetivo de fundamentar essa sistemática desta aula, nós vamos partir de dois conceitos fundamentais, conceitos muito importantes. O conceito de avaliação, enquanto um conjunto de procedimentos didáticos que se estendem por um longo tempo em vários espaços escolares de caráter processual. Então, essa avaliação é um ato de investigar a qualidade da aprendizagem, a fim de diagnosticar impasses e, se necessário, propor soluções que viabilizem os resultados satisfatórios desejados. Então, nós vamos ter base aí, quando nós falamos em avaliação, dos conceitos que trazem tanto a Jussara Hoffmann quanto o Lucchesi. E também um outro conceito que nós não podemos esquecer é o conceito de criança, que está estabelecido nas nossas diretrizes curriculares da educação infantil. Então, a criança é entendida neste documento como sujeito histórico e de direito que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, esses são conceitos que vão dar base para a nossa fala hoje, tá? Então, todo diagnóstico e todos os instrumentos avaliativos que nós vamos utilizar, ele tem que servir para a tomada de decisões que estão expressas no nosso planejamento, buscando efetivamente a aprendizagem da criança. Então, por que é importante falarmos sobre definir esses conceitos iniciais? Porque a escolha pedagógica que a instituição faz, ela está subjacente no trabalho docente no conceito e formas de avaliar. Então, as formas de avaliar, os instrumentos avaliativos que eu utilizo, o meu trabalho pedagógico demonstra qual é a escolha pedagógica, político-pedagógica que a instituição fez, que está presente lá no nosso projeto político-pedagógico. Então, precisamos entender ainda que as instituições, elas abarcam crianças das mais variadas origens, classes sociais e culturas. São essas crianças que vão dando vida aos contextos educativos e explicitam, por meio das suas ações, seus desejos e necessidades. Então, a gente precisa compreender, né, quais são esses desejos, quais são essas necessidades da criança. Então, a gente precisa reconhecê-los como atores sociais, tá, e desses contextos. E isso, né, alguns autores têm trazido para nós, que é um desafio que está imposto tanto para professores, quanto para coordenadores, gestores e pesquisadores da educação infantil. Há uma emergência, então, na compreensão da criança enquanto sujeito que constrói-se nas relações históricas e sociais. E também, né, em compreender o objetivo e o sentido da educação, enquanto instrumento de viabilização das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Então, para a gente transformar a prática avaliativa em prática de aprendizagem, é preciso se atentar para as adequações que consideram essas especificidades apresentadas pelas crianças, tanto no contexto da unidade educativa, quanto da comunidade. E dessa forma, nós vamos evitando generalizações, porque é preciso compreender que estamos lidando com sujeitos únicos, que aprendem em seu tempo e ritmo. Então, as pessoas não aprendem todas ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, nessa perspectiva, professor, vocês se tornam pesquisadores atentos e mediadores do conhecimento, com o propósito de que todas as crianças se desenvolvam na construção e produção do conhecimento também. Mas eles não se enquadram como avaliação. Deste modo, Lucchesi, também um outro autor que nós utilizamos como referência, ele ressalta que todos os instrumentos existentes são úteis e eles podem ser utilizados, desde que de forma adequada à metodologia utilizada no percurso.
A Thelma Leal, uma outra autora também que fala sobre a avaliação, ela acrescenta que com o objetivo de formar pessoas críticas, autônomas, criativas, com boa autoestima, conforme consta nos nossos projetos políticos pedagógicos, é preciso que nós façamos um investimento para a superação das dificuldades. Então, como que nós vamos superar essas dificuldades? Compreendendo-as, através de instrumentos corretos que possamos identificar os caminhos a trilhar. Assim, a avaliação, ela nos ajuda a replanejar nosso plano de ação e a conhecermos melhor as crianças. Dessa forma, os instrumentos de coleta de dados, eles precisam ser foco de atenção para que possam efetivamente identificar o que precisa ser observado. Então, a escolha desses instrumentos, ele é primordial. Conforme destacado no vídeo anterior, a DCNES e a Base Nacional Comum Curricular, o professor ele deve ter um olhar sensível e observar, registrar e fazer um acompanhamento das aprendizagens, das aproximações das crianças e como elas vivem todas as propostas a partir dos campos de experiência e dos objetivos de aprendizagem. Então, está bem claro lá, né, que é preciso observar, registrar, fazer esse acompanhamento sistemático, né, da aprendizagem das crianças. É chamado o caminho da apreciação, que deixa de ser um olhar aleatório, mas voltado à reflexão sobre os objetivos e direitos de aprendizagem, bem como sobre a manifestação das crianças. Esse caminho possibilita que o professor faça perguntas a si mesmo e para refletir sobre a intenção das propostas. Um exemplo, o fato de as crianças de 4 a 5 anos conversarem bastante, produzirem, pesquisar, dão indícios para a observação. Porém, muitas vezes, o professor deixa de observar a questão do corpo e dos movimentos, que dizem muito sobre o desenvolvimento da criança nessa faixa etária também. Muitas vezes, o professor centra-se em perceber mais as coisas intelectuais e deixar de olhar para esses outros sinais. Mas é necessário entender que o corpo também é inteligência nessa faixa etária, conforme diz Salas. Por outro lado, é preciso que o professor de bebês também perceba que, mesmo que elas não falem, também produzem gestos e manifestações, necessitando que a professora, o professor, desenvolva um olhar amplo para todas essas múltiplas linguagens, de maneira a perceber as manifestações das crianças, como elas veem, sentem e interpretam o mundo. Por isso, é preciso escolher as estratégias de registro certas para responder o que se quer. Propõe-se, então, que o tipo de registro deve servir para o momento que se quer refletir. Como exemplo, às vezes, é melhor fotografar, se for numa roda de conversa, em que o professor quer ouvir a fala das crianças, quer ouvir todas as crianças, é melhor, então, gravar, né, fazer um vídeo que o professor possa retornar a ele depois, num outro momento, para que ele não perca nenhum momento da fala das crianças. Por isso, é preciso escolher as estratégias de registro corretamente. No entanto, é preciso também lembrar que o professor deve utilizar a escrita como possibilidade de reflexão. Do mesmo modo, a Zilma Oliveira, ela nos sugere que a observação, o registro e a problematização sejam utilizados como instrumento de revisões de ações, de apoio das escolhas, das decisões e de buscas de alternativas. A observação é compreendida como instrumento, então, de pesquisa, de olhar, de descoberta de coisas novas, como uma forma de anotar as manifestações das crianças sem atribuir valor. Na educação infantil, não existe atribuição de valor, mas sim uma avaliação sistemática de acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento da criança. A Zilma Oliveira, ela traz para a gente 3 características importantes da observação, que é foco, o aspecto específico claramente colocado, qual é o objetivo de eu fazer aquilo, que surge sempre de uma inquietação ou da necessidade de conhecer melhor um aspecto, e a continuidade, que é o acompanhamento sensível referente às interações das crianças
como seus movimentos corporais, suas falas, expressões. 3 características importantes desse processo de observação: foco, objetivo e continuidade. A utilização de registros certos, então, passa a ser instrumento imprescindível na realização de uma boa análise de casos, abrindo caminhos de diálogo e de provocação construtivas de um novo saber. É preciso sempre que, ao registrar, a gente informe o nome da criança, a idade, o local onde estava efetivando essa atividade, o horário, quais são as situações observadas naquele momento, os objetos disponíveis naquele espaço, naquele momento, tudo descrito com detalhe e complementado por reflexões do observador. Então, diante do abordado até aqui, com base em alguns autores como Zilma de Oliveira, Jussara Hoffmann, Paula Salas, sugerimos alguns instrumentos de registro que podem ser utilizados para objetivos diferentes. O primeiro que nós destacamos aqui, não pela ordem de importância, mas só para ter uma certa organização, são os indicadores de qualidade da educação infantil, que vai avaliar a qualidade da oferta. Esse é um instrumento de autoavaliação em que se propõe a participação de todos, professores, coordenadores, pais, comunidade, crianças. Então, a perspectiva desse documento é que as instituições encontrem seu próprio caminho na direção de práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais da criança e aponte também e construa uma sociedade mais democrática. Então, esse documento ele é um instrumento que colabora nessa análise de forma que a unidade educativa possa pensar sobre suas ações e as resoluções das dificuldades apresentadas. Então, esses instrumentos ele devem integrar o processo educativo, tornando o acompanhamento e o fazer pedagógico mais significativo. Quais instrumentos também que nós podemos utilizar nesses processos? Nós temos outros: vídeos, áudios, fotos, imagem, desenhos das crianças, do grupo de crianças, os relatos, que podem ser relatos das crianças, relatos da família, relato dos apoios que colaboram no processo educativo, ali no contexto da unidade educativa, dossiês dos alunos. Precisamos também salientar que esses instrumentos de registro, eles podem ser utilizados em diversas atividades, experiências e situações vivenciadas na sala, no pátio, no refeitório, no parque, no gramado. Eles podem ser utilizados tanto para a autoavaliação do professor, individualmente ou em conjunto com outros professores e coordenação, quanto para a avaliação das próprias crianças, que elas podem estar acompanhando sua evolução na aprendizagem e desenvolvimento. Também podem ser utilizados nas reuniões com os pais. Então, são instrumentos que vão dando suporte para que a gente possa refletir conjuntamente sobre o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. Um outro instrumento que nós podemos utilizar também são as fichas. Não estou aqui falando das fichas, aquelas fichas instrumentais que avaliam mais o comportamento da criança do que o seu processo de aprendizagem. Mas são fichas específicas, por exemplo, a ficha de saúde, que pode ser um instrumento que ajuda o professor a conhecer cada criança, em se tratando de gestos, fragilidade, intolerância a algum alimento, alergias. Então, o professor tem ali informações para que ele possa acompanhar de fato, essa criança. A ficha também de notas sobre adaptação, que é uma ficha bem importante, porque ajuda a disciplinar o nosso olhar para o que realmente é importante nesse período de transição da criança. De transição da família para a unidade educativa, daquela criança que nunca frequentou, ou daquela criança que está voltando agora para a unidade depois de um longo período de afastamento por conta da pandemia, daquela criança que está mudando de etapa dentro da própria instituição, ou aquela que está saindo da educação infantil para o ensino fundamental. Então, esse processo de transição, ele é muito importante ser relatado. Então, essa ficha de notas sobre essa adaptação, ela vai disciplinando esse olhar, esse nosso olhar, e auxiliando na organização de relatório também para as famílias. Tá? Essa ficha, ela deve ser construída e organizada junto aos professores da unidade e coordenação.
Então, é uma oportunidade de que os professores possam trocar informações, possam trocar conhecimentos, né, a respeito daquele período que a criança esteve ali. Um outro tipo de registro é o registro de atividades, que ele vai proporcionar transcrever a fala das crianças a partir de um vídeo, as hipóteses do grupo, que o grupo levantou como hipótese a respeito de um assunto comentado ali, a análise das intervenções da própria professora, como foram minhas intervenções, nos ajuda a criar uma rotina de observação visando a promoção dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças. Então, a Oliveira, ela comenta sobre isso, ela fala assim, ó, que escrever sobre o que se faz é uma forma de consciência dos padrões de trabalho. Então, a forma de nós nos conscientizarmos como que nós utilizamos, como que nós estamos padronizando o nosso trabalho, uma forma de criar consciência da minha identidade como professor neste espaço. O comportamento de uma criança ou de um grupo de crianças, a relação entre elas e da sala com o professor, o conhecimento e os sentimentos que emergiram durante aquela aula, o que ocorreu como previsto e inesperado, todos esses aspectos, eles possibilitam um estudo minucioso das necessidades da turma e da adequação do planejamento. Além disso, ele vai permitir ao educador se autoavaliar permanentemente, além de ser importante instrumento de coleta de dados para a elaboração e execução dos projetos de trabalho, por exemplo. Um outro tipo de registro é o diário de bordo. Então, é um registro diário da criança ou do grupo. Então, às vezes, muitos professores perguntam, mas tem que registrar todos os dias, todas as crianças? Não. No diário de bordo, você pode utilizar o registro de turma também. Mas pode ser que em um momento que você está registrando sobre o trabalho efetivo lá da turma, alguma das crianças pode se destacar em alguma questão, ou uma indagação, ou um questionamento, ou numa perspectiva de investigação de um tema, que você pode anotar no seu diário de bordo. Então, ele permite identificar onde a criança está e o que precisa para continuar aprendendo. Então, é ali que nós vamos fazer os nossos apontamentos, os nossos diagnósticos, né? Onde a criança está, o que ela já sabe sobre determinada questão e para que ela possa continuar aprendendo, que esse é o objetivo da educação. É a possibilidade, então, da gente acompanhar os acontecimentos mais importantes durante o trajeto do trabalho cotidiano. Outro instrumento muito bacana que pode ser utilizado também é a organização de pastas com coletâneas de trabalho das crianças. Eles podem ser pensados como modelos de registro de acompanhamento, né? No entanto, esses trabalhos devem ser selecionados de forma sistemática e com base em critérios de representatividade dos trabalhos realizados com as crianças, que vai evidenciar os progressos e os retrocessos. É importante nesse processo o registro das crianças e professor, que vai dar a possibilidade de verificar a evolução das crianças, bem como a um planejamento mais consciente e consistente. Por fim, o relatório ou a apreciação final, que eu falo que não existe apreciação final. O final pode ser o inicial. Pode ser o inicial de replanejar, de você repensar determinadas questões. Mas nós temos que fazer um relatório ou uma apreciação final. Então, para registrar, é preciso conhecer formas distintas de narrativas, como as linguagens verbal, plástica, visual, escrita, matemática, musical e corporal, como também fazer uso de recursos como internet, gravador, vídeo, revistas. Então, é preciso que a gente também tenha domínio das técnicas e dos materiais. Então, conforme visto, os diferentes instrumentos de registro, eles possibilitam uma documentação rica, que poderá ser feito por meio de fotos, conforme eu disse, de vídeos, diários de campo, de bordo, desenhos realizados pelas crianças, textos coletivos organizados pela professora e pelo grupo, montagem de painéis com as descobertas mais interessantes sobre a temática trabalhada, enfim, registros gráficos e plásticos que as crianças vão realizando ao longo do processo. Essa organização, ela possibilita, conforme
a Maria Carmen Silva Barbosa nos fala, a memória pedagógica do trabalho. E ele vai se tornando uma fonte de consulta não só para os professores, mas também para as próprias crianças. Então, as crianças podem consultar e observar a sua evolução no processo. Ela vai favorecer também a organização e reorganização da unidade educativa em busca de vivências e experiências, de novos projetos, ou retomar os projetos quando necessário. Considera-se, portanto, que o relatório ou a apreciação final, ela nunca finaliza, mas se torna instrumento de reflexão contínua. Então é isso por hoje. Muito obrigada por chegar até o final deste vídeo e esperamos vocês nos próximos módulos. Um grande abraço.